Em meio à pandemia desse decreto de calamidade, os gestores eles têm liberdade de contratação com aquela, sem a burocracia, né? Sem aquele trâmite burocrático que é necessário e que a gente acompanha, né, quando fala com o dinheiro público. O decreto de calamidade pública dá liberdade para o gestor contratar, alugar, por exemplo, ambulâncias com a dispensa de licitação, como aconteceu em Ribeirão Preto. E desde abril foi aberta essa CPI, né, que foi intitulado como a farra das ambulâncias, após a denúncia de uma das empresas que fez parte daquele chamam de tomada de preços, né, para aluguel de ambulâncias. Enfim, a CPI da Câmara de Ribeirão Preto apresentou hoje pela manhã, inclusive terminou agora há pouco, o relatório final dessas investigações do contrato do aluguel das ambulâncias. Contratação sem licitação, polêmica, e agora o Legislativo, atenção, pede o afastamento do secretário da Saúde da cidade e mais duas pessoas. A assistente do secretário, a Jane, e também o proprietário da SOS, que é a empresa que teria sido, então, o beneficiado desse direcionamento. A reportagem é completa, bem explicativa para você, da Patrícia Bonelli. Em abril desse ano, a Prefeitura de Ribeirão Preto contratou por R$1.100.000 uma empresa de ambulâncias para prestar serviço com 4 viaturas ao município. Só 2 foram usadas. Na contratação, que foi feita sem licitação por causa do período de calamidade pública gerado pela pandemia do novo coronavírus, virou motivo de CPI na Câmara e investigação na polícia. E no curso das investigações, apurou-se que o valor contratado foi o valor de mercado, razão pela qual não houve desvio ou superfaturamento do erário. Mas que o fato de não ter havido superfaturamento não implica dizer que não houve quebra dos princípios da administração pública. Ou seja, a Constituição Federal, no seu artigo 37, estabelece os princípios da administração pública, a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei de Licitações. Então, conclui essa Comissão Parlamentar de Inquérito, pela sua relatoria, que houve sim quebra dos princípios da administração e, por consequência, vamos dizer, a sugestão de que haja realmente uma improbidade nos atos administrativos. A CPI das ambulâncias e as investigações policiais sobre o caso começaram depois que um dos empresários que concorreu à licitação teria feito uma denúncia de fraude. O que a gente descobriu? A gente descobriu que a empresa do cidadão vencedor lá, então a gente tem comunicação aí, as documentações foram entregues na sexta-feira, que eu estou dizendo, porém está lá com a data do dia 20, que seria sexta. Mas o estranho é que se ele entregou na sexta-feira, por que a funcionária ficou no sábado à tarde mandando o WhatsApp pessoal dela, pedindo urgente para a esposa do vencedor, proprietário da empresa vencedora? Essa funcionária ficou mandando o WhatsApp pessoal dela pedindo com urgência essa documentação. O relatório da CPI da Câmara foi divulgado hoje de manhã e apontou, depois de várias oitivas, que houve favorecimento à empresa SOS do empresário Aníbal Carneiro. A senhora Jane, ela oferta os preços das outras à SOS e ela, de certa forma, faz uma advocacia administrativa, favorecendo a outra empresa com dados que ela conhecia em razão do seu cargo público. Diante das conclusões do relatório, a Câmara Municipal pede o afastamento do secretário de Saúde de Ribeirão Preto, Sandro Scarpellini, e da secretária dele, Jane Aparecida. Nós fizemos, no limite da nossa competência, a indicação ao chefe do executivo para que ele assim o proceda, ou seja, o afastamento imediato do secretário e de sua assessoria. O relator da CPI adianta que as denúncias por improbidade administrativa vão ser encaminhadas ao Ministério Público Estadual e aos tribunais de conta da União e do Estado. Ele também fala sobre uma investigação da Polícia Federal que teria indiciado o secretário de Saúde de Ribeirão Preto. Eles só serão réus em eventual processo crime após o oferecimento de denúncia pelo promotor, recebimento da denúncia por parte do juiz. Mas já há mais do que indícios do cometimento de crime também na esfera penal. Desde o começo, tudo foi muito estranho, né? Muita coincidência, muita coisa, muita ligação. A gente vem falando isso desde abril, quando teve essa denúncia por parte de um dos empresários que também queria, né, ser contratado pela Prefeitura Municipal
Contrato esse, gente, que se você for analisar quando foi feito lá em março, abril, nem estávamos, né, no nosso pior pico, nem estávamos. Até a discussão era, essas ambulâncias estão paradas, elas estão sendo utilizadas, elas estão ali apenas para que, se algo aconteça, né, algo que não pode ou não pode acontecer, mais de R$1 milhão. E aí você começa a investigar, você começa a pegar os detalhes. O secretário, o próprio prefeito Duarte Nogueira, são amigos, né, pessoais do Aníbal Carneiro. Aí, tanto que o Aníbal, ele participou da campanha do prefeito, né? Foi cabo eleitoral, nós tínhamos aqui o Aníbal, imagens dele participando dessa campanha. E aí, conforme a CPI vai realizando as oitivas, os depoimentos, vai colhendo as informações, detalhes ainda muito mais próximos, mais minuciosos, vão revelando essa aproximação. Por exemplo, no dia que houve aí essa troca de e-mail, no mesmo final de semana, até algo que os próprios funcionários da Secretaria de Administração relataram que não era comum essa troca de e-mail, né? Era raríssimo eles irem até a Secretaria para realizar, então, essa tomada de preço, fazer plantão, mas muito bem, coincidentemente, né, no final de semana que o secretário da Saúde, senhor Sandro Scarpellini, esteve na empresa SOS em uma reunião com o Aníbal Carneiro. Depois, segundo eles, o secretário teria pedido, então, a doação de aventais para a Secretaria da Saúde, algo que, segundo o presidente da CPI, o vereador Orlando Pessoa, disse que o Aníbal não conseguiu, então, provar isso através de documentos, de notas fiscais, para onde é que foram, então, essas doações, não constam no relatório oficial de doações da Prefeitura Municipal, mesmo que o pedido dessa doação que ficasse aí de forma sigilosa, a Prefeitura teria que prestar contas, mesmo colocando lá que a doação à empresa foi algo sigiloso, a pessoa não quer se identificar. Então aí você vai juntando, eu lembro aqui a secretária de administração falou o seguinte, que no entendimento dela houve sim direcionamento, ou seja, há uma confusão e uma divergência entre as próprias pastas de administração e da saúde de Ribeirão Preto. Isso criou inclusive um clima muito ruim entre as duas pastas e nós vamos acompanhando o secretário da saúde também na oitiva em que ele concedeu, que foi a última na CPI. E agora a conclusão. A CPI que pede, então, no relatório final, entende que houve, sim, esse favorecimento, esse direcionamento para essa empresa do Aníbal, que é amigo dos dois, tanto do prefeito como do secretário da Saúde. A CPI pede o afastamento, tanto do secretário da Saúde, como também a Jane, que é assistente na área da saúde, e aí que também o Aníbal Carneiro, que seja citado aí nos autos e agora investigado também, tanto na esfera da Polícia Federal, viu, gente? Que há informação, mesmo tramitando de forma sigilosa, que a polícia, então, teria indiciado Sandro Scarpellini. Nós vamos acompanhar de perto, porque são muitos detalhes, né? É algo paralelo à Polícia Federal e agora isso aí tramitando também por parte da Câmara Municipal. Nós questionamos aqui a Secretaria da Saúde sobre essa questão do pedido de afastamento, né, tanto da Jane como também do Sandro Scarpellini. E a administração municipal informa que trata-se de um momento eleitoral. O fato foi tratado sem levar em consideração tempos em que decisões rápidas e enérgicas devem ser tomadas para salvar vidas. O relatório do Legislativo não apresenta nenhuma informação nova que os órgãos competentes desconheçam. Reitera que a lisura da conduta da Secretaria da Saúde já foi confirmada pela Corregedoria Geral do município, considerando que não há indícios de desrespeito aos princípios administrativos. Portanto, pede o arquivamento do processo de investigação realizada de forma independente. Informa que ainda que a cópia das investigações da Corregedoria será encaminhada aos órgãos de controle. Ressalta que defende rapidez nas investigações para que essas questões sejam devidamente esclarecidas e continuará contribuindo, como sempre o fez, para trazer as informações necessárias e prestar quaisquer esclarecimentos. A assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde. Bom, dá a entender aqui que a Secretaria entende que tudo isso é porque nós estamos em um ano eleitoral e que, então,
estariam fazendo barulho, né, com os fatos, mas os fatos estão aí. A Polícia Federal fez buscas, né, em várias secretarias, vários prédios públicos aqui de Ribeirão Preto, e a gente agora aguarda então como é que isso vai tramitar tanto na esfera da Câmara de Vereadores, né, com o pedido encaminhado ao Ministério Público de afastamento, como também o da Polícia Federal, que tramita sob sigilo, e nós vamos acompanhar.